Seja bem-vindo à nossa série que tem como título A Verdade Presente nos Últimos Dias. Nessa nossa primeira série teremos como título A Primeira Mensagem Angélica. Nessa série nós vamos descobrir qual é a verdade presente para os nossos últimos dias. Para começarmos com o nosso estudo, vamos orar. Senhor Deus que habita nas alturas, graças te damos porque o Senhor é Deus, graças te damos porque o Senhor é digno de louvor. Abençoa, Pai, esse estudo, permita que nós possamos compreender a verdade presente para os nossos últimos dias e ajuda-nos, Pai, a colocá-la em prática. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus tem sempre advertido de juízos vindouros. Deus sempre tem dado aos homens advertência dos juízos por vir. Agora, a Bíblia diz que Deus não faz nada antes de avisar os seus servos através dos profetas. Então, desde a antiguidade, Deus tem sempre advertido o seu povo dos juízos por vir. Desde Adão até os nossos tempos, Deus tem dado advertência dos juízos por vir. Desde o tempo de Adão, desde os tempos de Noé, desde os tempos do profeta Jonas, antes de vir o juízo, Deus dá uma advertência a seu povo. E aqueles que tiverem fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agirem segundo sua fé em obediência aos seus mandamentos, escaparão aos juízos que cairão sobre os desobedientes e incrédulos. Agora, quando Deus dá uma advertência de um juízo que está por vir, e o povo que ouvir essa advertência e colocá-la em prática, escapará do juízo. Deus enviou o profeta Jonas em Nínive, pregando uma mensagem de juízo. Quando aquele povo viu e obedeceu a palavra de Deus, guardando seus mandamentos, se distanciando do mal, se distanciando do pecado, escapou do juízo que Deus queria trazer para aquele povo. Quando Noé ouviu a advertência de Deus, que Deus irá destruir o mundo através de um dilúvio, e Noé, em obediência, construiu uma arca, pregou em todo o mundo, e ele e a sua família obedeceram a Deus, entrando na arca, escaparam dos juízos que vieram sobre eles. Mas aquele povo do tempo de Noé, que não quis ouvir a advertência de Noé, foram completamente destruídos. Agora, para o nosso tempo que nós estamos a ver, há uma mensagem presente que deve ser pregado. E aqueles que ouvirem a mensagem presente, e assim como Noé agiu em obediência a Deus, em obediência aos seus mandamentos, escapará do juízo que está por vir. Agora, a Noé veio a palavra: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Gênesis 7, verso 1. Noé obedeceu e foi salvo. Agora, Noé obedeceu a palavra de Deus, ele foi salvo. O restante do povo que não quis obedecer a Deus não foram salvos. A Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Agora, quando Ló ouviu a mensagem, ele saiu juntamente com a sua família. Mas a sua esposa, porque olhou para trás, não quis seguir a instrução de Deus, morreu. Ló colocou-se sob a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Agora, antes da destruição de Jerusalém, Deus já havia dado o quê? Sinais, não é? Antes de vir o juízo sobre Jerusalém no ano 70, o povo viu e obedeceu. Agora, aqueles que obedeceram, nenhum cristão foi destruído no ano 70. Agora, aqueles que se rebelaram contra a mensagem de Deus, se rebelaram contra os sinais que Jesus Cristo deu da destruição de Jerusalém, morreram. Os que estavam alerta quando ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam da destruição. Assim, agora estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impertinente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Agora, nós estamos prestes a presenciar o grande evento que é a volta de Jesus. Agora, todos aqueles que colocarem em prática, ao ouvir essa mensagem e a colocar em prática, escaparão do juízo que está por vir. Agora, no livro de
Mateus 28, verso 19 e 20, nós encontramos uma grande comissão que Jesus Cristo fez. Verso 19 diz o seguinte: portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo esteve prestes a partir para o céu, deu uma missão aos seus discípulos, que seus discípulos deveriam ir em todo o mundo pregar o Evangelho. Todo aquele que ouve a palavra da salvação e coloca em prática é um discípulo de Jesus. Agora dizendo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Cristo só estará com sua igreja se a sua igreja colocar em prática o que ele disse, ir pregar o Evangelho. Agora, no livro de Mateus 24, nós encontramos a profecia dupla. Nós encontramos profecias destinadas à destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70 pelo imperador Tito. Também nós encontramos os sinais da volta de Jesus. Lá nós encontramos sinais no mundo natural, nós encontramos sinais no mundo religioso e também nós encontramos um dos grandes sinais da volta de Jesus, que está no verso 14, Mateus 24, verso 14, diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. O maior sinal que marca a volta de Jesus é a pregação do evangelho. Jesus deixou bem claro, dizendo que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Agora, é um evangelho que será pregado em todo o mundo. Agora, quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, aí chegará o fim. Agora, Paulo falando do evangelho, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 13, Romanos, capítulo 1, verso 16, diz o seguinte: não estou envergonhado do evangelho a respeito de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Agora Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de almas. Não é? Agora, o evangelho só significa boas novas do reino de Deus. Agora, qual é esse evangelho que deve ser pregado em todo o mundo para que Cristo possa voltar? Porque o maior sinal que vai marcar a vinda de Jesus é a pregação do evangelho. Agora, qual é esse evangelho que deve ser pregado? O livro de Apocalipse 14, nós encontramos as 3 mensagens angélicas, que é o evangelho eterno que deve ser proclamado em todo o mundo para que Jesus Cristo possa voltar. No Apocalipse 14, verso 6, diz o seguinte: observei outro anjo que voava pelo meio do céu, portava nas mãos o evangelho eterno, para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo e língua e povo. Agora, no Apocalipse 14, nós encontramos Cristo a dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Aliás, Mateus 14, 6. Agora, em Apocalipse 14, verso 6, diz o seguinte: observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, todas as nações, tribo, língua e povo. Agora, é uma mensagem universal. É uma mensagem que deve ser pregada a ricos, pobres, grandes, pequenos, brancos, negros. Agora, não significa que um anjo descerá dos céus para proclamar essa mensagem. Agora, anjo significa que é mensageiro. Agora, os discípulos de Cristo são mensageiros de Deus. São eles que irão proclamar essa mensagem. Agora, no verso 7 diz o seguinte: então proclamando com voz grave, temei a Deus, rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Na primeira mensagem, nós encontramos 4 aspectos
muitíssimo importante que um anjo proclama: temei a Deus, rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora, estes são os 4 aspectos muitíssimo importantes que um anjo proclama na primeira mensagem. Agora, temer a Deus, não é? O que significa temer a Deus? No livro de Eclesiastes 12:3 diz o seguinte: esta é a minha conclusão final. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer. Temer a Deus não significa ter medo de Deus, assim como nós temos medo da escuridão, assim como nós temos medo de qualquer coisa que seja. Mas temer a Deus significa respeitar, obedecer aos seus mandamentos. Esse é o significado de temer a Deus, fazer a vontade de Deus, que é obedecer aos seus mandamentos. Deuteronômio 5:29 diz: quem dera ele sempre tivesse um coração que temesse a mim e tivesse sempre disposto a obedecer aos meus mandamentos. Então tudo iria bem com eles e com os seus filhos. Agora, aquele que respeita Deus obedece aos seus mandamentos. Aquele que não respeita Deus não obedece aos seus mandamentos. Então, temer a Deus, o resultado de temer a Deus cai na obediência aos seus mandamentos. Então, o primeiro aspecto chama o mundo inteiro a temer a Deus, guardando os seus mandamentos. Pois muitas denominações anulam a lei de Deus pela graça, mas a lei e a graça andam juntos. Não há como separar a lei e a graça. Nós somos salvos da fé, nós somos salvos pela fé, mas a fé não nos impede de obedecer à lei de Deus. Então, o anjo chama o mundo a temer a Deus obedecendo os seus mandamentos, porque o mundo, infelizmente, não obedece os mandamentos de Deus. Agora, o segundo aspecto da primeira mensagem diz: render-lhe glória. Agora, o que significa dar glória a Deus? No livro de 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 11, diz o seguinte: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Agora, aqui nós somos chamados a dar glórias a Deus no comer, no beber e em qualquer coisa que seja. Então, nós somos convidados a dar glórias a Deus. Se o anjo diz temer a Deus e render-lhe glória, chama o mundo a dar glórias, é porque o mundo, na verdade, não dá glórias a Deus. Agora, Jesus Cristo, no livro de Mateus 24, ele diz algo muito importante sobre a sua vinda. Ele, falando sobre a sua vinda, diz que a sua vinda será semelhante como nos dias de Noé. Então, o que aconteceu nos dias de Noé? Nos dias de Noé, o homem comia e bebia. Mateus 24, versos 37, diz o seguinte: a vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé, pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia e os homens e as mulheres se casavam até o dia em que Noé entrou na arca. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer até que o dilúvio realmente veio e os levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Um dos sinais da volta de Jesus Cristo é a depravação, a intemperância no comer. O homem não come para dar a glória de Deus. O homem vive para comer, não come para viver. Agora, Deus nos chama a atenção que nós devemos lhe dar glória tanto no comer, tanto no beber, tanto em qualquer coisa. Agora, por que nós devemos dar glória a Deus no comer? Porque o que nós comemos influencia no nosso caráter. Nós somos o que nós comemos. Se nós nos alimentamos mal, então o nosso comportamento será mal. Iremos nos comportar mal. Se nós nos alimentamos mal, não iremos entender as verdades bíblicas. Então Deus quer que nós comemos bem. Porque o que nós comemos vai influenciar no nosso caráter, vai influenciar na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Devemos procurar comer alimentos saudáveis e não devemos comer o que Deus disse não é comida. Agora,
no beber, devemos beber algo saudável. A água é um dos 8 remédios naturais. Os sucos naturais são as melhores bebidas. Agora, diz, assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, façai tudo na glória de Deus. No vestir, nós devemos vestir de uma maneira que glorifique a Deus. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar do nosso corpo. E uma das maneiras de cuidar do nosso corpo não é só nos alimentarmos direito, mas também é vestirmos de uma maneira saudável. Então, nós chamamos o mundo a dar glória a Deus no comer, no beber, no vestir, em qualquer tipo de trabalho que nós façamos. Devemos fazer tudo para glorificar a Deus. A honra e glória é totalmente para Deus. Não é? Agora, as pessoas procuram se glorificar no vestir, no beber, mas toda a honra é para Deus. Agora, o terceiro aspecto nos chama a atenção dizendo que porquanto chegou a hora do seu juízo. Quando nós vamos estudar as profecias das 2.300 tardes de manhã, vamos descobrir que no dia 22 de outubro de 1844, quando termina na profecia das 2.300 tardes de manhã, nós vemos que quando Jesus Cristo entra no lugar santíssimo, aí inicia o juízo. O juízo de Deus se divide em 3 fases. Teremos um estudo que vamos estudar sobre o juízo de Deus. Mas o juízo de Deus se divide em 3 fases, em que nós temos juízo investigativo, juízo comprovativo e juízo executivo. Agora, o juízo investigativo é o que está a decorrer agora. Lá no livro de Daniel 7, não é? Onde nos fala da profecia dos 4 animais estranhos, nós também encontramos que o juízo iniciou. Daniel 7, verso 9, diz o seguinte: enquanto eu pasmo admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos, e um ancião pleno de dias se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve, e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes. Agora, aqui no verso 9 inicia dizendo: quando eu pasmo admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos, e um ancião pleno de dias se assentou. Agora, esse ancião de dias que se assentou no trono é o próprio Deus. No verso 10 diz o seguinte: diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento e todos os livros foram abertos. Não é? Aqui é onde nós vemos a menção de que o juízo iniciou. Não é? Agora, verso 3 diz: eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi alguém semelhante a um ser humano. Vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. Agora, é Jesus Cristo indo tendo com o Pai. Não é? Agora, nesse juízo investigativo, Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é que nos defende. Ele é que intercede por nós para o perdão dos nossos pecados. Agora, um anjo diz: chegou a hora do seu juízo. No terceiro aspecto da primeira mensagem, nos diz que chegou a hora do seu juízo. Então, esse juízo começa do povo de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que crer será salvo, e aquele que não crer já está condenado. Então, está-se a analisar a vida do povo de Deus, como que o povo de Deus está vivendo, conhecendo a verdade. Esse juízo começa dos mortos, daqueles que aceitaram a palavra de Deus, até aos vivos, mas daqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador. Está se investigando o caso de cada um, daqueles que crê em Cristo, porque aquele que não crê já está condenado. Então nós devemos viver sabendo que um juízo de Deus, um juízo no céu está a decorrer. Agora, quando o povo de Deus se comporta mal, então será achado em falta, não é? Agora, o quarto aspecto nos diz: adorai aquele que fez as fontes das águas e tudo que nele há na terra, não é? Ou seja,
O quarto aspecto nos chama a nós adorarmos o Criador, não é? Então, por que o quarto aspecto diz é para que nós adoremos o Criador da primeira mensagem? Porque o mundo não adora o Criador dos céus, da terra, das águas e de tudo. Muitos adoram estátuas, adoram seres criados, adoram as estrelas, a lua, o sol. Mas na primeira mensagem nós encontramos os quatro aspectos que nos chamam a nós adorar o Criador. E um dos mandamentos que aponta Deus como Criador é o quarto mandamento, que se encontra no livro de Êxodo, verso 8 até 11. Diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado. Lembra do dia do sábado para o santificar. Trabalharás em 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o sétimo dia da semana é o sábado, consagrado a teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que neles. Mas no sétimo dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Agora, a razão da guarda do sábado nós encontramos no verso 11. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e o que neles há, mas no sétimo dia descansei. Foi por esse motivo que eu, Senhor, abençoei o sábado e o separei. Agora, quando Deus fez a terra em 6 dias, ele descansou no sétimo dia. E o sétimo dia é o sábado. E o sábado significa descanso. E o sábado é o único dia da semana que Deus deu o nome. Quando nós vamos estudar o primeiro capítulo de Gênesis, vamos perceber que os dias da semana Deus só chamou de primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando chega o sétimo, Deus dá nome, que é o sábado, que significa descanso. Agora, muitos cristãos pensam que o sábado foi feito somente para o povo de Israel, mas não só. O sábado não era somente para o povo de Israel, até que, antes de surgir o povo de Israel, já se guardava o sábado. Adão e Eva guardaram o sábado. Não eram israelitas. Noé guardou o sábado. Não era israelita. Assim em demais. Abraão guardou o sábado. Nós sabemos que os israelitas são descendentes de Abraão. Até mesmo nos tempos do povo de Israel, o sábado não era somente para o povo de Israel. No livro de Isaías 56, se nós vamos ler o capítulo, vamos perceber que Deus também fazia o convite, mesmo no tempo do povo de Israel, aos estrangeiros a guardarem o sábado. Não é? Agora, o sábado faz parte dos 10 mandamentos. É um mandamento esquecido no mundo cristão. É um mandamento invalidado. Não é? Então, esse é um mandamento rejeitado. Mas por que muitos rejeitam o sábado? Porque Satanás colocou na mente que quando Jesus Cristo morreu na cruz, aboliu os mandamentos. Mas, infelizmente, Jesus Cristo não aboliu a lei. A única lei que foi abolida na cruz foi a lei cerimonial, que consistia nos sacrifícios dos animais, que estava relacionado com o santuário. Agora, o sábado é um mandamento que aponta Deus como Criador. No livro de Ezequiel 20, verso 12, diz o seguinte: do mesmo modo lhes concedi os meus sábados, como um sinal entre nós, para que compreendessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora, o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. O sábado é um sinal que aponta que existe o Deus Criador. O sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Agora, quando nós guardamos o sábado, nós reconhecemos que existe um Deus Criador. Quando nós rejeitamos o sábado, guardar o sábado, estamos a rejeitar o próprio Deus. Agora, o sábado é um mandamento que faz cair por terra as doutrinas da serpente, a teoria da revolução, a teoria de Big Bang, essas teorias satânicas que diz que o homem surgiu do macaco. Não, o sábado diz que existe um Deus Criador. Guardando o sábado é um reconhecimento de que existe um Deus Criador. Se todo mundo guardasse o sábado, não haveria ateu, não haveria idólatra.
Porque guardando o sábado, estamos a reconhecer que existe um Deus Criador. No verso 20 de Ezequiel 20 diz o seguinte: santificai os meus sábados, sábados que servirão de sinal entre mim e vós, para que entendas que eu sou o Senhor, vosso Deus. Não é? Ao guardar o sábado, ao santificarmos, ao separarmos esses mandamentos para viver mais, para estar mais perto de Deus, nós estamos a reconhecer que nós dependemos totalmente de Deus. Não é? Então, esse é o quarto aspecto da primeira mensagem. Então, Deus nos faz convite, nos dias de hoje, a temer a Ele, guardando os seus mandamentos, a dar glória, que é glorificar a Deus, a vivermos de uma maneira sábia, porque o juízo está a iniciar, porque o juízo está a decorrer. Também, ao guardarmos o quarto mandamento, a adorar a Deus, guardando o quarto mandamento. Agora, no livro de Isaías 55, verso 6, diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto pode achá-lo. Peça a sua ajuda enquanto Ele está perto. Os pecadores devem abandonar os seus maus caminhos, devem deixar de lado os seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor arrependidos, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão. Agora a Bíblia nos faz um convite: buscar a Deus enquanto se pode achar. Chegará um momento que não será mais possível buscar a Deus, mas hoje nós temos a oportunidade de mudar a nossa maneira de viver. Hoje nós temos a oportunidade de buscarmos a Deus e de guardar os seus mandamentos, seguir os seus caminhos e nos preparar para receber a Jesus. Então, Deus nos faz esse convite hoje, que nós possamos lhe buscar. Buscarmos a Deus, Deus se deixará achá-lo. Então, esse é o nosso estudo da nossa primeira série, a verdade presente. E hoje estudamos a primeira mensagem angélica. A próxima mensagem angélica se encontra no Apocalipse 14, verso 8, que diz: o segundo anjo seguiu, exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu de beber todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Agora, a segunda mensagem angélica, iremos ver quem é essa grande Babilônia e o que representa esse vinho que ele embebeda o mundo. Então, essa será a nossa segunda missão da nossa série. Para terminarmos com o nosso estudo, vamos orar. Pai, te damos graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno, porque antes do juízo, o Senhor nos dá uma mensagem de advertência. Te damos graça pelo Evangelho eterno, pela mensagem dos 3 anjos que o Senhor nos deu para a salvação do homem. Senhor Deus, ajuda-nos a obedecer a sua palavra, a colocarmos em prática a sua palavra. Pois todo aquele que te ama, a sua palavra diz que obedecerá aos seus mandamentos. Ajuda-nos a te seguir e a fazer a sua vontade. E ajuda-nos, Senhor Deus, a compartilhar essa mensagem. E ajuda-nos também a colocar em prática e a te buscarmos, pois se nós te buscarmos, certamente iremos te achá-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.